Você já observou de que maneira a ignorância está sendo exaltada, enquanto a inteligência é desacreditada? Já notou como a realidade causa mais desconforto do que as ilusões reconfortantes? Todas as grandes civilizações, desde a Roma clássica até a modernidade contemporânea, iniciam seu declínio não através de conflitos bélicos, mas por meio de entretenimentos superficiais, governantes incompetentes e populações desatentas. Este fenômeno não é inédito. Trata-se de um ciclo sombrio que se manifesta repetidamente. Neste conteúdo, você compreenderá o conceito de idiocracia e as razões pelas quais ela emerge precisamente nos períodos de maior comodidade, diversão e aparente desenvolvimento. Vamos analisar os indicadores negligenciados, o declínio silencioso da consciência coletiva e como isso influencia sua existência, suas decisões e seu destino, mesmo que ainda não tenha percebido. Você sente que o mundo está se tornando mais superficial, que estamos rodeados por opiniões barulhentas, porém vazias, que o bom senso está sendo demolido por conteúdos virais e vaidades. Portanto, acompanhe até o final, pois compreender essa dinâmica pode ser o primeiro movimento para não sucumbir junto com o sistema. Você já observou como a estupidez abandonou de ser motivo de vergonha e transformou-se em motivo de celebração? A idiocracia não representa simplesmente a ausência de capacidade intelectual. É a elevação da ignorância como padrão social. É o momento em que o vazio obtém visibilidade, quando o barulho substitui a reflexão, quando o superficial se mascara de profundo e o absurdo é aplaudido como bravura. O conceito origina-se do filme satírico Idiocracy, mas atualmente não se trata mais de ficção. É um diagnóstico preciso. A idiocracia constitui o sistema onde tudo que demanda contemplação é rejeitado, onde raciocinar é interpretado como elitismo, onde a realidade é sepultada sob memes, frases de impacto e histeria digital. A cultura se submete ao entretenimento e o entretenimento se metamorfoseia em adoração. Líderes superficiais, promessas simplistas, opiniões moldadas por manchetes. É o triunfo da superficialidade disfarçado de liberdade. Nesse sistema, a linguagem perde seu valor essencial. As palavras deixam de transportar ideias e passam a transportar impulsos. O diálogo se transforma em competição. O conhecimento se torna ameaça. A sabedoria é ridicularizada e quem ousa questionar é silenciado. Não se trata meramente de estupidez. A idiocracia institucionaliza o desprezo pela inteligência. Ela ergue um altar para a mediocridade e incinera os livros no mesmo fogo onde forja seus novos ídolos. Influenciadores que não influenciam nada além do consumismo, opinadores que jamais estudaram, líderes que não orientam, apenas seduzem. O mais perigoso é que ela se disfarça de progresso. Tudo é colorido, veloz, acessível, divertido, mas por trás da tela brilhante existe uma regressão silenciosa. A consciência coletiva se dissolve, a complexidade da vida é simplificada até se tornar paródia, e o pensamento, esse que construiu civilizações, é descartado como peso inútil. Você já sentiu que está vivendo em um mundo que zomba de quem pensa, que premia o exagero e marginaliza o equilíbrio, que trata a profundidade como ameaça? Pois é, esse é o primeiro sintoma, e o colapso começa exatamente aqui. Toda queda inicia com um pequeno desvio, um riso forçado, uma piada que substitui o argumento. Um líder que ascende ao poder porque sabe entreter, não porque sabe pensar. A idiocracia não surge repentinamente, ela se infiltra lentamente como veneno dissolvido na água. Primeiro ela ridiculariza o conhecimento, depois valoriza a ignorância e, por fim, institucionaliza o vazio. Você já percebeu como o entretenimento dominou tudo? As notícias se tornaram espetáculo, as tragédias viraram memes, o pensamento crítico foi substituído por gritos de torcida. Tudo precisa ser fácil, rápido, digerível. Se é doloroso pensar, a maioria prefere não pensar. Na idiocracia, o saber cansa, o superficial agrada,
A verdade se torna desconfortável demais para ser ouvida, e por isso é descartada. No lugar da verdade surgem as narrativas, versões emocionais enviesadas, manipuladas. Afinal, por que entender se é mais prazeroso reagir? A cultura começa a adorar celebridades ocas, pessoas que não criam, mas viralizam, que não possuem profundidade, apenas presença. E quem pensa diferente é hostilizado, silenciado ou ridicularizado. A divergência se torna ameaça, o diálogo se transforma em trincheira e a ignorância travestida de opinião toma o centro do palco. A história já testemunhou isso anteriormente. Roma, que cresceu com estoicismo e filosofia, caiu sob o peso de sua própria decadência moral. A Grécia, berço da razão, sucumbiu à demagogia. Os maias, os egípcios, todos mostraram os mesmos sinais. Perda de valores, culto ao ego, abandono da razão. O padrão nunca muda, só muda o figurino. Hoje você vê o palhaço no trono e acha que é só humor. Mas o verdadeiro perigo não está na piada, está no fato de que ninguém mais quer pensar. O colapso não avisa, ele distrai. E quando percebemos, o império já está sorrindo enquanto apodrece. Nenhuma civilização morre repentinamente. Ela adoece, e sua doença mais silenciosa é o esquecimento daquilo que a construiu. Tudo começa com a sabedoria, com valores enraizados na experiência, no esforço, na busca por algo maior do que o ego. Grandes impérios nascem de princípios, de disciplina, de sacrifício e de uma visão que enxerga além da geração presente. Mas quando a sabedoria triunfa, ela gera conforto, e o conforto é traiçoeiro. O conforto mata a urgência, embriaga a alma, amolece o espírito. As próximas gerações já não conhecem o preço que foi pago, herdam os frutos, mas não os valores. E então surge a apatia. A apatia é o esquecimento do sentido. É quando as pessoas vivem no automático, consumindo o que lhes foi dado sem se perguntar de onde veio ou por que importa. A cultura se torna distração, a educação se torna burocracia, a política se torna espetáculo e a moral se torna piada. Da apatia nasce a ignorância, mas não uma ignorância inocente, e sim arrogante. Uma ignorância que zomba do saber, que despreza os antigos, que ridiculariza quem pensa, que vê profundidade como fraqueza. Uma ignorância que se acha lúcida porque repete frases prontas. Essa ignorância se organiza, se prolifera, ganha voz, ganha poder. E quando assume o controle, a sabedoria é silenciada. O que antes era a base agora é ameaça. Nietzsche dizia: tudo que está em decadência escolhe a mentira como sua arma. E Oswald Spengler, em sua análise da queda do Ocidente, concluiu que toda civilização carrega dentro de si o germe de sua própria destruição. Ela não é conquistada de fora, ela se destrói de dentro. O império não cai, ele apodrece. E a podridão começa quando o esforço se torna piada e a ignorância se torna orgulho. Neste ponto, a verdade já está em coma, e o que vem a seguir é a sua substituição. Quando a ignorância assume o trono, a verdade é a primeira a ser exilada, mas ela não desaparece de uma vez. A morte da verdade é lenta, sutil, quase imperceptível. Ela começa com a relativização, com aquela frase que parece inofensiva: cada um tem a sua verdade. A partir daí, o que era sólido se liquefaz. Fatos se tornam opiniões, mentiras bem contadas se tornam narrativas, e quem ousa buscar a realidade objetiva é taxado de radical. Na idiocracia, a verdade incomoda porque exige esforço, exige pensamento, exige confronto com o que não queremos ver. Mas o novo culto é ao conforto emocional. A verdade deixa de ser buscada e passa a ser evitada. É mais fácil acreditar no que agrada, no que alivia, no que confirma. Assim, a mentira se disfarça de bondade, de empatia, de tolerância, mas por trás da máscara esconde um veneno lento: a desconexão com a realidade. A linguagem é uma das primeiras vítimas. Palavras perdem o sentido.
Conceitos profundos são reduzidos a memes. O vocabulário da alma é trocado por slogans publicitários. Pensar se torna crime. Questionar se torna ofensa. O pensamento crítico é silenciado por gritos vazios. Nietzsche alertou: não há fatos, apenas interpretações. Mas o que ele denunciava como perigo se tornou regra. Hoje, quem fala a verdade é visto como ameaça, porque onde reina a ignorância organizada, a verdade é um ato de rebeldia. A censura não é mais feita por regimes opressores. É feita por pessoas comuns que acreditam estar fazendo o bem. A nova censura se veste de virtude, mas sua essência é a mesma: suprimir o que confronta. E nesse processo, o que é dito importa menos do que como se sente. Na idiocracia, o real é descartado e o emocional é soberano. O problema? Emoções são passageiras, mas a destruição causada por decisões baseadas apenas nelas é permanente. E quando a verdade desaparece, o ser humano também se perde. E é aí que a idiocracia deixa de ser um fenômeno cultural e se torna uma prisão pessoal. Talvez você ainda ache que isso tudo é apenas uma crítica ao mundo lá fora, mas não é. A idiocracia não vive apenas nas instituições. Ela se infiltra no seu cotidiano, no seu comportamento, na sua mente. Ela transforma seu silêncio em ruído, sua paz em ansiedade, sua liberdade em distração constante. E quando você percebe, já não sabe mais o que pensa, o que sente ou quem é. O que acontece com uma mente quando a estupidez organizada se torna a norma? Ela se fragmenta. Você acorda cansado sem saber por quê, passa horas rolando o celular e chama isso de descanso, se irrita com tudo, mas não entende a origem do incômodo. Tem medo de pensar diferente, de dizer o que sente, de se posicionar, porque sabe que será atacado. Então finge, reproduz, se adapta e, aos poucos, se perde. A idiocracia é o colapso da consciência. Bonhoeffer chamou isso de estupidez moral, uma força que paralisa o discernimento, que transforma o ser humano em massa. Não é burrice, é obediência cega travestida de bondade. É a recusa de pensar por si mesmo para continuar pertencendo. É o silêncio por medo de ser cancelado. É a normalização do absurdo. Você está cercado de estímulos, mas emocionalmente entorpecido. Sua mente salta de uma notificação para outra. Seu tempo é devorado por conteúdos descartáveis. E sua alma grita por sentido, mas é ignorada. Você sente que está afundando, mas não sabe onde exatamente. E isso não é acaso. É o projeto da idiocracia. Tornar o ser humano tão distraído, tão emocionalmente cansado e tão intelectualmente preguiçoso que ele se torna incapaz de perceber a prisão em que vive. O sistema não precisa mais oprimir com violência. Basta oferecer conforto, distração e a ilusão de liberdade. E enquanto você consome, sorri e compartilha, algo dentro de você morre em silêncio. Mas a boa notícia, e também o maior desafio, é que ainda existe uma saída. Você não pode mudar o mundo, mas pode se recusar a afundar com ele. A idiocracia é como um rio turvo. Quem se deixa levar pela correnteza acaba esmagado pelas pedras invisíveis da ignorância. Escapar não é fugir do mundo, é enxergá-lo com olhos limpos. É recuperar sua lucidez num tempo em que pensar se tornou crime. E pensar hoje é um ato de coragem. O primeiro passo não é fazer mais, é parar. Parar de consumir tudo que te entorpece. Parar de reagir a cada estímulo como se fosse urgente. Parar de correr sem saber para onde. Parar e ouvir. Ouvir o que em você ainda resiste. Silêncio, leitura, escrita, reflexão. Sim, esses atos simples se tornaram revolucionários. Enquanto o mundo grita, quem cala para compreender se torna ameaça, porque a mente que pensa ameaça o sistema que manipula. Leia o que te obriga a pensar. Questione até o que você acredita ser verdade. Busque a raiz das ideias, a origem dos seus medos, os porquês das suas repetições. Pergunte a si mesmo: o que em mim está acordado e o que está adormecido? E saiba, você não precisa saber tudo, só precisa ter a coragem de se tornar consciente.
Enquanto a massa se distrai, quem mergulha na própria alma encontra lucidez. E a lucidez é incômoda, mas libertadora. Ela não te livra da dor, mas te livra da alienação. E isso já é um início de salvação. Você vai se sentir só. Vão te chamar de arrogante, louco ou conspirador. Mas lembre-se, quem pensa diferente sempre é visto como ameaça pelos que se acostumaram à escuridão. E no fim, você vai entender. A verdadeira resistência não está na rebelião externa, mas na clareza interna. A sabedoria hoje é um abrigo raro, e aqueles que a buscam tornam-se faróis no meio do nevoeiro. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir é a verdade que ninguém quer encarar, mas que todos em silêncio já sabem. A idiocracia destrói civilizações porque ninguém quer ouvir quem pensa, porque a verdade, quando é dita com coragem, incomoda. Ela fere ilusões, corrói máscaras e exige responsabilidade. E num tempo em que tudo precisa ser rápido, raso e agradável, quem pensa se torna perigoso, quem questiona vira ameaça. Mas talvez ainda não seja tarde. Se você chegou até aqui é porque há algo dentro de você que ainda pulsa, uma inquietação silenciosa, um incômodo que recusa se calar. E talvez, só talvez, você esteja pronto para ver o que tantos se recusam a enxergar. O mundo está se dissolvendo e isso começa na dissolução da consciência. A burrice não chega como uma guerra. Ela vem como piada, como distração, como conveniência. E quando você percebe, já está cercado por gritos vazios, por líderes medíocres, por verdades fabricadas e pela angústia de não conseguir mais pensar por si mesmo. Mas existe outro caminho. A sabedoria hoje é um ato de resistência, e pensar se tornou revolução silenciosa. Este espaço é para quem ainda não desistiu de pensar, para quem busca lucidez no meio da confusão, para quem sente que há algo errado mesmo quando todos dizem que está tudo bem. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já é parte de uma minoria que se recusa a ser engolida pela maré da superficialidade. O tema da idiocracia é urgente, porque impacta não só grandes civilizações, mas o nosso cotidiano, nossas escolhas e até nossa identidade. Só quem cultiva consciência pode resistir ao empobrecimento coletivo do pensamento. Por isso, agradeço profundamente por sua atenção e convido você a seguir essa jornada de reflexão. Inscreva-se no canal para não perder futuros conteúdos que desafiam o senso comum. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe sua experiência, dúvidas e discordâncias. Seu olhar é fundamental para essa discussão continuar viva e plural. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe. Você pode ajudar outros a enxergar além da distração, provocando o despertar de mais pessoas. Afinal, resistir à idiocracia começa com um simples gesto de pensar, e compartilhar ideias é um ato de coragem. Muito obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.